Um dos personagens mais amados de Chaves é com certeza o Kiko, um menino mimado com as suas bochechas de bulldog velho e que conquistou gerações de fãs. Mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, que hoje nós vamos contar a história de Roberto Vasques, o falso Kiko. Vamos lá. O Kiko que enganou o Brasil inteiro. Bora lá. Vamos lá. O Carlos... Bom, tudo começou em 1900, nos anos 90, entre o início dos anos 90 e finalzinho dos anos 2000, em que o Carlos Villagrán, ator do Kiko, fez uma turnê no Brasil mundo afora. E ficou vendo isso, um certo ser mexicano, outro ser mexicano chamado de Roberto Vasques, veio ao Brasil dizendo que seria o criador do personagem Jim, que era praticamente que na verdade foi o verdadeiro criador do Kiko, que segundo ele ele gravou, ele chegou até mesmo a gravar, que ele foi quem foi chamado para fazer o Kiko com o Chespirito. Inclusive, ele chegou até a falar que gravou alguns episódios da série, mas que injustamente foi trocado algum tempo depois para dar lugar ao Carlos Villagrán. E segundo ele, o nome Kiko não se escrevia com Q-U-I-C-O. Na verdade, o nome original foi praticamente K-I-O, Kiko. Ou seja, e praticamente era assim, totalmente. Mas a gente... E era assim a característica do personagem. E era basicamente assim. Só que, e segundo ele já tinha criado personagem, já tinha feito alguns pequenos papéis com ele lá semelhantes com ele, até que inclusive foi ele que criou aquele negócio das bochechas grandes. Mas a história do Carlos Villagrán é diferente dessa, já que praticamente que na verdade o Carlos Villagrán, antes de interpretar o Chaves, ele fazia um personagem que era um boneco de ventríloco chamado Pirolo, e que esse boneco era um personagem um boneco de ventríloco que praticamente estava sempre com as bochechas infladas. Pra quem não sabe, era uma característica já do Carlos Villagrán desde quando ele era criança. Então, né, o cara fez o seguinte, ele pegou o P-U-C-C-O. E pra deixar... Só que a Televisa, quando decidiu escolher o nome Kiko, ela fez o seguinte, e o Chespirito também, ela escolheu o seguinte, que lá no México o nome Kiko seria com K-I-K-O, enquanto que lá nos Estados Unidos e na América Latina o nome Kiko seria com Q-U-I-C-O. Bom, voltando ao Roberto, ele começou a fazer shows no Brasil dizendo seu verdadeiro, entre aspas, criador do Kiko. Só que praticamente... E o pior é que ele começou a ficar famoso, e muito, principalmente com esses shows dessa história. E o pior é que muitos programas de entrevistas caíram na onda dele. Isso acontecia principalmente por conta da má divulgação das empresas na época, que às vezes era das histórias, que às vezes eram até mal feitas por conta da época, e ainda não tinha internet.
Só que aos poucos, nos anos 2000, o Carlos, o Roberto Vasques, ele começou meio que sair um pouco das telas. Ele continuava fazendo seus shows, só que agora ele saiu um pouco mais das telas da TV. Isso principalmente por conta da internet, que tava começando a acusar ele de não ser o verdadeiro criador, e principalmente porque a internet estava crescendo, as informações também. Sim. E ele até chegou a dizer que não poderia fazer um show que ele estava pretendendo fazer nos Estados Unidos por conta dessa fama, por conta de falta de dinheiro e essa falta de fama e essa fama de ser falso. Por que será, hein? Além disso, o último registro dele foi lá em 2006, num programa de TV bem desconhecido, por sinal, o Show do Milhão. Não foi o Show do Milhão, esqueci o nome agora. Aliás, o último show. Aliás, uma curiosidade é que o Roberto Vasques era praticamente um mexicano que tentou fazer um. Que a polícia após ser. Que lá no Rio Grande do Sul a polícia foi chamada depois de tentar fazer um show por lá. Mas em 2017, Roberto Vasques veio. Não se sabe o motivo dele ter falecido. Aparentemente ele não tinha filhos, não tinha esposa, muito menos isso. Mas ele tinha uns problemas cardíacos, isso foi o que o advogado dele falou. E essa foi a história do Roberto Vasques, o falso Kiko, que enganou muita gente. Inclusive tem gente que tirou foto com os Vasques, achando que tirou foto com o Kiko do Chaves original. Meu Deus, cara. Mas enfim, isso foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e tchau.